Olá pessoal, vocês já me conhecem, eu sou a Manu do projeto Autismo Cartoon e estou aqui no Inclusive Nós convidando vocês para esse episódio especial: discriminação, inclusão e as mães atípicas. Toda essa relação aqui sendo falada. Então eu espero por vocês no próximo episódio. Uma nova era, um novo som, onde a inclusão ganha voz. Somos a força, a inspiração, juntos construindo um mundo irmão. Inclusive nós, por um futuro. Inclusive nós, um mundo seguro. Podcast Inclusive Nós. Sim, mais uma vez nós estamos aqui. E a pauta dessa vez é muito importante: discriminação, inclusão e respeito, e principalmente até onde vai o olhar de proteção de uma mãe ou de um familiar com deficiência. Até onde esse olhar pode virar discriminatório. Então, nós estamos aqui para conversar hoje, e a minha convidada é a Priscila Garcia e a Indiara Prado. Elas vão se apresentar. Eu vou deixar primeiro a Priscila se apresentar para vocês. Priscila, conte um pouco sobre você. Boa tarde, meu nome é Priscila Garcia, eu sou uma mãe atípica já há algum tempo, tenho 2 filhos neurodivergentes. A minha filha mais velha de 19 anos é TDAH, combinado a hiperatividade até bem impulsiva, e o Petrus nasceu quando ela estava com 12 anos e logo no início eu já percebi o autismo. Embora eu tivesse pouco conhecimento sobre o autismo naquela época, mas assim como eu percebi desde cedo que tinha algo diferente com a minha filha, com a Penélope, com o Petrus foi mais evidente, porque ele também é TDAH e nós estamos com a investigação do superdotação e altas habilidades, que a gente não tem esse diagnóstico fechado ainda. Então, a gente vai descobrindo aos pouquinhos, né, as coisas. Então, quando ele tinha uns 6 meses, eu já tinha praticamente certeza, apesar do pouco conhecimento que eu tinha sobre o assunto, de que ele era autista. Embora as informações que eu buscasse sobre o assunto não casavam muito bem com aquilo que eu via. Mas, sim, percebi claramente que ele era uma criança neurodivergente. E nessa tua jornada, como que foi o contato com as pessoas do lado de fora? Como que foi para você? Chegou essa discriminação? Chegou esse preconceito até você? Como ele chegou? Sim, porque o que acontece? Sempre existe um comparativo. Até a gente, como mãe, se a gente já tem o primeiro filho, quando vem o segundo, nas etapas do desenvolvimento da criança, tu meio que compara com o primeiro. O primeiro começou a falar as primeiras palavras com tal idade, começou a caminhar com tal idade. Então, só que eu tinha um certo cuidado nesse ponto, porque a Penélope, ela era muito precoce, ela era fora da curva. Ela começou a falar com 7 meses, começou a caminhar com 9 meses. Então, eu sabia que eu tinha que ter esse cuidado, né, nesse detalhe. Só que assim, o Petrus começou a falar as primeiras palavras bem cedo, só que ele não desenvolvia o vocabulário. Ele não interagia, ele não dialogava. É como se fosse um papagaiozinho, assim, que só repetia as coisas que eu via, né? Aquelas palavras que ele achava interessante, né? Ele repetia. Poucas palavras eram uma troca, era interação, quando especificamente era uma necessidade dele. E quando eu me afastava, ele dizia mamãe, que não podia tirar o olho de mim, mamãe, e mamá, que eu estava com fome, queria mamar, e papá. E eram as únicas palavras, né, de interação mesmo. E durante, então, muito tempo mas nesse momento eu já comecei a perceber, não, tem alguma coisa, né, diferente. Por mais que a outra fosse super precoce, eu tô vendo que tem alguma coisa
Diferente que o natural é a criança falar a primeira palavra, depois ela já vai montando frases, né? Vai aumentando, aumenta o vocabulário e não substitui. Ele substitui as palavras. Aprendi uma palavra nova, abandonava aquela primeira. E foi indo muito tempo assim. E aí, sobre a questão da comparação, foi o momento que começou o preconceito, né? A família é a primeira, né? Mas também a gente estava vivendo um momento um pouco complicado, porque o Petros nasceu em meio a isolamento, praticamente. Né? Ele nasceu em janeiro de 2020. Em março ali a gente já começou aquela movimentação, né? Aquele zum do vírus que estava rolando, que estava se espalhando, e começaram aqueles aconselhamentos da gente começar a se isolar. E ele estava completando 4 meses por ali, né? Naquele período, e a gente começou assim, será que ele não está mais interagindo porque a gente está vivendo mais isoladamente? Porque a gente convivia mais só entre família? E quantos anos ele está hoje? Hoje ele está com 6 meses. Com 6 meses. 6 anos? 6 6 anos. Eu fiquei pensando 6 meses. Perdão. 6 anos. Sem problemas. Então, ele está com 6 anos de idade. Mas agora, Indy, ele com uma criança de 6 anos, às vezes não tem a noção que um adulto tem sobre o preconceito e discriminação. Não. E quando a discriminação bate na deficiência, principalmente na sua deficiência, que é visual, como que você sente, como você sentiu? Nos conte algum relato para as pessoas se orientarem sobre esse tipo de discriminação. Primeiramente, né, o olhar dos pais, né? Os primeiros cuidadores, né, para não se tornarem seus principais algozes, né? Não se proteger, levar a pessoa a impossibilitá-la de protagonizar, ser um ser que vive, que interage, que tem utilidade, né? Que vai proporcionar alguma coisa para si e para os outros. O olhar do pai e da mãe, né, os primeiros cuidadores, o vô, a avó, a Dinda, quem que cuida em casa? Quem que cuida, quem é que leva no médico, quem é que interage ali no pátio de casa brincando? Observa, né, físico-motor, raciocínio, né, percepção, olhar, auditivo, tal. A gente tem que observar, né, o ser humano de informação. Tu vê que a criança, no meu caso, eu vim baixa visão já, né, então minha mãe achava pequena, por que eu tinha que nem diz minha mãe, ela montava em cima da TV. Eu ia assistir TV, era só a minha TV, de mais ninguém. Sem entrar dentro. Mas forçava e tal, e aquela evolução não ia, não percebia, não entendia. Meus pais não entendiam até então, porque era uma baixa visão que ainda me dava uma liberdade, né, de conseguir fazer as coisas, né. E fui pra escola, quando eu já relatei. Foi na escola que começou, né? Professora do pré, né? Professora Sueli, no Lucile, que começou. Chama os pais, fala, tem coisa errada, observa, vai, olha ela desenhar, olha ela pintar, os limites, ela não chega na beira da calçada, ela brincar na gangorra, todas essas coisas de escola. Na escola, com as outras crianças, aí vem a comparação de um profissional, naquela época só tinha magistério lá no década de 80, que tinha uma visão, claro, de uma pessoa mais humana, né? Bem mais humana, querida, aquela pro-amorosa que dava chocolate pra gente, né? Então, ela tinha um jeito muito amoroso, aquela pro. Então, encaminha, começa a observar, primeiro óculos, vai só aumentando. Claro que vem a discriminação. Primeiramente, 4 olhos, né? É o dito, né? Fundo de garrafão. Vem todos os apelidos que podem existir e desexistir, né? Porque a criança, bem que ele falou, não tem noção nem de se cuidar e nem de cuidar do próximo. Ela vai repetir o que ela vê na família, que ela tá aprendendo no convívio da sociedade. Aí aquela criança com 6 anos no pré, com óculos, né? Os outros tirando sarro, brincando, porque eles aprenderam a refazer isso, replicam, né? Aí tu tem que vir com a conscientização, que é o que a gente trabalha hoje, né? Usar um óculos, usar uma bengala, um caminhador, uma cadeira de roda. Tudo isso possibilita aquele ser humano, aquele PCD, a vir à sociedade, servir, ser útil. A dar a ele a disponibilidade de ser digno, né? Ele estar ali perante com uma condição, um laudo com CID, às vezes com vários CIDs, né?
superdotação, com autismo, com TDAH, é uma baixa visão com um TDAH, é uma, vamos dizer assim, baixa audição, e a criança tem seu TEA, tem seu Down, vários, acontece, casa, infelizmente, né, acontece. Aí tudo aqueles CIDs você tem que entender, pai e mãe, aquele mundo daquela criança, como aquela criança funciona, como o mundo lá fora funciona, o teu mundo dentro de casa e como é que tu vai ajustar a tua perspicácia de olhar para aquele filho e dizer, tá, ela não consegue visualizar daqui lá, então como é que eu vou ensinar ela? Vou ensinar aqui, vou ampliar, né, materiais ampliados, táteis, explicação, a bendita da audiodescrição, né, tu chega hoje, eu chego no estabelecimento, vou comprar alguma coisa, eu digo para a pessoa, me faz a descrição do produto, me faz a audiodescrição. Né? Eu vou te ensinar alguma coisa, querida. Quando chegar outro cliente que está meio perdido, você faz assim, ó, esta peça é uma camiseta. Começa a autodescrever o que você está vendo. Você vai ensinando, porque a pessoa que tem baixa visão, e daí vamos dizer assim, ó, um idoso, né, com visão comprometida, tu vai ensinando, tu vai aprendendo junto com as pessoas. Aí tu vai ensinando essa criança de 6 para 7, 8, né? A gente vai fazer as palestras nas escolas, né? Sim. Pega os pequenos, eles são mais puros, que nem eu digo, né? Mas instruindo eles a agregar essa pessoa, a eles pegarem os coleguinhas PCDs da turma e saber que aquele laudo com CID, que ele tem aquela dificuldade ou limitação, não torna ele menos ou mais do que você. Ele tem mecanismos de funcionar diferente, mas a escola, a família, a sociedade, né, questão médica, faz tudo agregar para que ele seja digno da sociedade também. Agora eu vou falar como mãe atípica. Eu não sou uma mãe solo, mas compreendo também as mães solos que eles dizem, que são mães que vivenciam isso dia a dia, não só a discriminação e os olhares da sociedade, mas os olhares da família. A mãe que eles cogitam que tem que ser a mãe guerreira, a mãe que eles cogitam que tem que dar conta de tudo, mesmo que o tudo não chegue até ela. Terapias não chegam até ela, não chega até ela o que ela necessita para dar um amparo para o filho. E às vezes acontece dela ter que super proteger o seu filho. Eu estou falando agora com uma mãe solo. E ela está aqui, ao meu lado. E eu quero saber dela, agora, nesse momento. Nesses olhares, nessa discriminação, o que você poderia falar para uma mãe que ela não possa pecar, por assim dizer, no excesso de proteção? O que você poderia falar, que poderia ajudar ela nesse momento, uma mãe? O que você acha que dê força para ela continuar a história dela com seu filho? Assim, ó. O preconceito, ele existe. E ele é mais presente dentro da família do que fora. Porque o olhar do outro, né, daquele que não é teu conhecido, que não é teu parente, ele vai te fazer perguntas, sim, por curiosidade, por entender, por saber um pouco mais sobre o assunto. E já dentro da família entra aquela questão ali, ó, quando o PEPS não tinha ainda o diagnóstico fechado, vinha o comparativo. Ah, esse guri não fala, esse guri não... O filho da fulana é mais novo que ele e já tá falando um monte de coisa. E a gente fala com ele, parece que ele não ouve. Será que essa criança não tem um problema de audição? Porque não é possível. Ou ele é muito desobediente, ou ele é muito, né? Ou tem que botar um pouco de limite. Então, é algo assim, muito presente. Mas eu costumo dizer assim, ó. Eu sempre tratei, embora sabendo que o Petros é autista, eu nunca tratei ele como uma criança com limitações. Por quê? Eu sei que ele vai ter algumas limitações em alguns aspectos, só que em outros ele dá 1000 voltas em muitas pessoas. Então, eu coloco a realidade do jeito que ela é. Vamos para a escola,
Ele faz dança, o Petrus faz aula de artes, faz aula de música, faz as terapias, não brinca na pracinha. Não brinca, tem coisas que não assiste televisão. Começou a brincar com os brinquedos com 5 anos, que até então não brincava com os brinquedos, mas assim, ó, eu nunca coloquei essa limitação. Sempre fui colocando a mesma postura que eu tinha com a Penélope, eu fiz com ele. Porque, obviamente, que talvez por iniciativa dele, ele não iria ir fazer as coisas. Ele não iria pedir, ele não ia querer, né? Só que, então, cabia a mim colocar essas possibilidades para incluir ele, né? Incluir. E talvez muitas mães sintam esse certo medo de, como a criança normalmente ela é muito apegada, né, com a mãe, e às vezes, no caso de uma mãe solo, é a única referência que a criança tem, porque a mãe não divide com outra pessoa. E aí, às vezes, a mãe, no primeiro momento, até na primeira terapia, a criança vai entrar sozinha como profissional, a gente acha que não vai. Aconteceu algumas vezes de eu ter que entrar junto, porque no primeiro momento, né, o Petrus não aceitou. Eles demoram a aceitar o novo, a pessoa nova que chega, né, a fazer essa conexão. Depois que se conecta, vai tranquilo. Essa discriminação da sociedade, da família, esse desapego, por assim dizer, da parte pública, da parte da saúde, das pessoas que realmente deveriam cuidar dos autistas ou dos deficientes visuais, chegam também ao trabalho. A Indiara já nos contou, aqui nesse podcast, várias vezes, que ela organizou vários tipos de trabalho, desenvolveu vários tipos de trabalho, e hoje ela é palestrante. Indy, nessa tua jornada agora como palestrante, tu ainda sente discriminação? Claro, né? Claro, tu sente, sim. Eu passo desapercebida muitas vezes, né? Pela minha postura, pelo meu olhar, e aí, porque na maioria das vezes eu tô ou conduzida pelo meu marido ou conduzida pelo meu filho, né? Muito pouco, hoje eu saio sozinha. Eu aproveitei muito tempo da pandemia. Eu adorava, tava tudo vazio. Tu saía, tu ia em todo lugar. Tu sente o olhar, assim, respirar das pessoas. Tu chega num lugar para palestrar, como a gente faz, né? Vai nas escolas conversar com as séries aí iniciais, ensino médio, né? Conscientizar, informar, esclarecer, tornar-se público, né? Se tornar pública, né? A pessoa Indiara Prado, né? Deficiente visual, artesã, mãe, mulher, né? Esposa, que tu consegue ser tudo isso e mais um pouco, mesmo sendo, né? Deficiente visual. Aí você leva para o mundo que eu posso ter dignidade e posso estimular outros, né? Em outras situações, a ter dignidade a si mesmo, né? Não permitir que uma tristeza, uma depressão venha se tornar ali uma tendência suicida, né? Você caminhar para o pior, né? Você tem eu poderia ter caminhado para o pior dentro do meu laudo, né? Mas eu não quis caminhar para o pior, né? Eu não quis me permitir, né? A minha família não me permitiu também. Então, não permitir a sociedade vir nos repreender, dizer que você é um coitadinho, primeira coisa, né? E a gente gosta muito das nossas brincadeiras, assim, a gente tem as interação entre os PCDs e as familiares, as pessoas que nos aceitam e convivem, partilham as brincadeiras que a gente faz de se libertar, de ser livre, de falar, de tornar leve. Tornar leve. Não é tirar, é o peso, tonteia, né, Priscila? O peso de um cadeirante. Não é o peso. Isso quem vai determinar e sentir somos nós que possuímos aquela limitação, né? Se nós vamos nos permitir viver aquela dor, né? Ser vítimas de si mesmo. Aí você não quer, você não aceita. Então você vai para palestrar, você vai para expor numa exposição, numa feira, teus artesanatos, que é o meu caso, né? Manuais que eu faço.
aquilo que você consegue fazer, uma panificação, que da onde eu vim também, panificação, eu gostava muito. Simplesmente ser mãe, interagir na sociedade, levar o teu filho num cais, né? Numa fila para fazer vacina, né? Então, se mostrar público, para que a cidade, as pessoas, a comunidade entenda que tu pode interagir, tu pode viver, e daí tu quebra essa visão do coitadinho, do pobrezinho, do limitadinho, do tadinho, do que precisa ter as bengalas, né? As escoras, né? Aquele, um de cada lado segurando. Não, você vai conseguir. Você apoia, você vai dando etapas para você vencer, né? No meu caso, muita aula de mobilidade e locomoção na associação, eu tive com o professor Natan, e isso dava percepção de audível, né? De distância, de compreensão. Me largar na Avenida Brasil e dizer, só vai. Era o só vai, o Natan largava, vai. E daí, eu confiar nele, que estava ali a 1 metro de distância, no maior silêncio, atrás de mim, e eu, com meu óculos e a minha bengala, disse, vai aprender. Eu tô aqui, confia. Mas, primeiramente, confia em você. Confia na tua intuição, na tua capacidade. Você pode. E no que você vai ganhar com essa liberdade que tu vai ter. Falando em confiança, uma mãe atípica tem que adquirir confiança também para o mercado de trabalho. E tem que adquirir também essa confiança sendo mãe de um autista, sendo dona de casa, tendo várias atribuições durante esse tempo, não só na deficiência, mas também com o seu filho. Me fala um pouquinho, Priscila, sobre o seu trabalho. Eu assim... Sobre o livro. Acabei de participar, na realidade eu estou como coautora de um livro, né? Não escrevi esse livro sozinha. O lançamento tá para ser agora em dia 25 de julho, a gente vai fazer o primeiro evento de lançamento do livro, vai ser em Caxias do Sul. Mas assim, ó, a carreira é uma coisa assim, ó, não é que a gente abandone, mas às vezes tem que esperar um pouco. Porque sabe que o filho precisa de alguém que vai ter que levar para as terapias, é alguém que vai ter que levar para a escola, alguém que vai ter que buscar, alguém que vai ter que acompanhar. E se tu tá sozinho, como é que tu vai estar no mercado de trabalho tradicional se tu não tem como cumprir um horário? Então, tu vai buscando alternativas, né? Agora, eu sou formada em serviço social, né? Sou especialista em direitos sociais, políticas públicas e em serviço social. E fiz também um curso de design de interiores. Eu não posso dizer assim para vocês assim, ó, que eu não... que eu deixei meus sonhos para trás. Não deixei. Meus sonhos estão... O que não realizei, eu já está a caminho. Porque não dá uma coisa. A gente vai indo, né, no que tá mais acessível. Então, nesse momento eu escrevi o livro. Para mim foi uma honra muito grande ter sido lembrada e reconhecida como uma referência, né, dentro desse tema, que a indicação era por ser mãe solo, atípica, e fazendo as manobras, né, de superar os desafios e conseguir manter o sustento da casa, manter o sustento dos filhos, sem deixar nada de lado. E poder chegar nesse momento de que eu já passei dessa etapa. Porque no início é muito difícil. O início é bem complicado. Até a gente se adaptar à situação nova, depois a gente vai se mudando, vai se adaptando ao sistema, né? E novas coisas vão surgindo, às vezes, assim, até através disso, né? Através do diagnóstico do teu filho, tu vai também te conhecendo um pouco mais, como eu costumo dizer. Eu acho que toda a mãe que tem um filho autista, ela começa a se enxergar também como autista, porque ela começa a ter conhecimento, ela começa a perceber, e se percebendo, ela consegue produzir mais, porque começa a respeitar os seus limites. Porque antes, certas coisas tu pensa assim, ó, eu me cobrava muito. Eu sou muito perfeccionista, então eu me cobrava muito quando eu não conseguia produzir.
Então, hoje, eu comecei a entender muita coisa. Que talvez o meu ritmo seja um pouco diferente das outras pessoas. Todos. A minha necessidade do sono é diferente. Certos ambientes me prejudicam. Muito barulho, muito estímulo. Eu não consigo me concentrar, me prejudica. Então, isso daí me facilitou porque eu comecei a me conhecer. Porque não tenho diagnóstico, ainda não fiz a investigação, mas eu tô cada dia mais consciente que tem alguma coisa, né? Aspectos. Então assim, até essa questão me levou também, porque durante a faculdade, o que eu sempre sonhei como assistente social seria trabalhar em um projeto social. E aí, acabou que eu entrei no projeto social, que é o Balcão de Direitos de Famílias Atípicas, como uma usuária, né? Como um membro, e acabei sendo convidada para trabalhar como promotora, né? Então, isso daí é uma coisa assim, que era algo que eu não esperava, que o autismo fosse me abrir essas portas e ir casando os meus sonhos com meus ideais, né? E eu fosse ir caminhando para tudo isso. Uma coisa que eu também sempre tive o sonho, e essa sim, eu sempre muito claro, sabe aquela coisa de tu te imaginar naquela situação, fazendo palestras. Desde criança, eu tinha a maior admiração de ver uma pessoa num palco fazendo uma palestra. E aí até agora, com essa questão do livro, foi algo que me possibilitou, porque a partir do livro, agora eu estou começando um treinamento, a capacitação como palestrante, e poder também agregar isso aí e mais adiante fazer isso na forma de gerar renda, né? Não só um desejo, né? Mas também que isso possa vir trazer o sustento também para dentro de casa. Nós, mães, às vezes recebemos apoio e às vezes não. Mas no caso do podcast, inclusive nós temos os nossos patrocinadores. E de quem são nossos patrocinadores? O Seu Pinturas, Estúdio do Coringa, Global Transpress e Oca Brasil Tupi. E os nossos apoiadores é a Revista Autismo e Alma PF. Bom, no próximo bloco nós vamos ter o Estevam. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Você vai conhecer a história dele, o quanto que ele, junto com o canal dele, claro, Autonomia Autista, e agora o Diário de um Autista, aqui no podcast, inclusive nós, o quanto que ele foi desvendando os seus conhecimentos, agregando os seus conhecimentos e ultrapassando limites. E essa história não é uma história de superação, é uma história de vida. Oi, eu sou Estevam e eu sou autista. Estou usando caixa de autista, porque vai que eu grito, eu falo alguma coisa que desagrada as pessoas, ou também uma pessoa querer me bater, aí eu uso esse crachá para impedir que a pessoa me bata. Ou te ofenda também. Eu me ofendo e também para ter acesso a todos os lugares. Isso, ótimo. Existem histórias que nos ensinam sobre coragem, outras nos ensinam sobre amor, e algumas nos mostram que a verdadeira transformação acontece nos pequenos passos do dia a dia. Hoje você vai conhecer o Estevam, um menino autista que, com seu jeito único de ver o mundo, nos mostra que a inclusão não é apenas uma palavra bonita, ela acontece quando existe oportunidade, confiança e respeito. Este é o Diário do Estevam, uma jornada real sobre conquista, crescimento, autonomia. Durante muito tempo, muitas pessoas acreditavam que pessoas autistas precisavam ser protegidas de tudo. Mas a autonomia nasce quando alguém acredita que você é capaz. Com a orientação da mãe, incentivos de amigos e dos especialistas e muita dedicação, Estevam começou a dar passos cada vez maiores. Hoje ele observa, escolhe, cozinha, confere, faz perguntas, resolve algumas situações e sempre volta para casa com uma conquista que não cabe dentro de uma sacola. A confiança dele é muito mais, porque autonomia não significa fazer tudo sozinho.
Autonomia significa ter oportunidades para aprender. E Estevão está aprendendo todos os dias. E eu convido você a aprender com ele. Aqui no Inclusive Nós, acreditamos que o lugar de pessoa autista é em todo lugar. Na escola, no parque, no esporte, na cultura, no trabalho, na sociedade. A inclusão acontece quando deixamos de olhar para as limitações e começamos a enxergar as possibilidades. Vai lá no mercado e pega pão. Tá, o teu café. vou. Mas olha aqui, é só pão. E tu não põe a mão no pão, tu pede pra te servir pra ti, faz favor, R$2 de pão. Que é pro teu café. Deixa a mãe abrir aqui. Tá bom, mas tá. Tá? Só pão, não pega mais nada. Se quiser alguma coisa, depois tu conversa comigo, a gente vai pegar. Então, Té. Tchau, vai. Tudo certo? Tu comprou R$2 de pão? Olha aqui, deixa eu ver, me mostra esse pão, se é gostosão. O que tinha lá? Quando eu passei lá na geladeira de sorvete no mercado, eu vi dentro do freezer picolé laranjado de Halloween. E tu vai querer um? Aham, E tu não pegou? não peguei Por que tu não pegou? porque você disse que só tinha que pegar pão. Tem um detalhe, aí tu ganha um picolé, tá? Estevão não representa todas as pessoas autistas, porque cada pessoa autista é única. Mas sua história nos lembra algo fundamental. Quando existe apoio, acolhimento, oportunidades, sonhos deixam de ser impossíveis e começam a se tornar realidade. Acompanhe o Diário de Estevão, uma jornada feita de descobertas, desafios, conquistas e muito amor. Porque a inclusão transforma vidas. E quando uma sociedade aprende a incluir, todos ganham. A deficiência nunca limitou os sonhos do Estevão. O que transforma a sua vida é quando o mundo decide caminhar. Bom, continuando agora, nós vamos voltar então para o podcast aqui com a Priscila e com a Indiara e vamos conversar agora sobre um assunto bem importante também, que é a inclusão dentro da escola. Eu quero saber de você o teu ponto de vista hoje sobre a inclusão dentro da escola, do ambiente escolar. Eu percebo muitas mães questionando muitas coisas. E quando me perguntam sobre isso, eu não posso dizer que eu tive algum problema em relação a isso. O Petrus, primeiro ele começou numa escolinha, na pré-escola, Escola de Educação Infantil. Foi uma escola, não tinha sido a minha escolha, mas como era uma escola municipal, a central de vagas vai e distribui para as mais próximas e Deus sabe de tudo, né? É onde encaminho. Porque foi assim, perfeito para ele aquela escola. A escola era maravilhosa. As monitoras que acompanharam ele durante esse período também. E vi uma especial que ela acabou indo embora. Que foi muito assim, perfeita para o Petrus. Porque o Petrus entrou naquela fase que quando ele começou a se comunicar, ele não queria se comunicar em português. Ele falava em inglês. E ela começou a fazer curso de inglês para poder conversar com o Petrus. E quando eu ia pegar ele, ela estava sempre me esperando com ele sentadinho no colo, na escadaria da escola, esperando ele chegar. Ela esperava eu chegar para me entregar o Petrus. Hoje o Petrus está no primeiro ano, né, do ensino fundamental, escola nova também. Essa foi escolha minha. E eu escolhi, e depois que eu escolhi essa escola, eu vi muitos comentários positivos, que a escola era maravilhosa. E realmente assim, ó, o Petrus é muito bem atendido. Ele é apaixonado pela professora, pelos colegas, pela monitora dele, pela pro da sala de recursos, a diretora. Hoje eu fui pegar ele na escola e ele estava no colo da diretora me esperando. Então, né? Então, assim, ó, eu não posso dizer assim, eu não tenho uma reclamação. Qual escola?
Ele está na Escola Notre Dame Municipal. A Municipal Notre Dame. É. Nós temos profissionais, né? Hoje tem esse olhar do profissional, né? Graças a Deus vem a agregar, né? Temos bastante escolas no município, verdade. Para quem não conhecem ainda, eu sou a Manu do Projeto Autismo Cartoon. Falei na base escolar porque eu e a Indiara frequentamos muitas escolas palestrando. E nesse olhar de mãe atípica, que nem a Indiara colocou, às vezes a gente sente os olhares, a gente sente a discriminação, eu posso dizer que muitas escolas ainda têm esse olhar discriminatório. Mas, como uma boa guerreira aqui, como dizem, mãe atípica guerreira, eu ainda espero que a gente possa um dia dizer que a inclusão realmente acontece. Embora muitos estudos digam que a inclusão vai demorar 100 anos. Eu espero que não demore. E que as pessoas realmente saibam usar o seu livre-arbítrio para não discriminar, para não fazer o mal. Qual é a mensagem que você deixa hoje para esse episódio do podcast para as mães que estão te assistindo? Assim, ó, que não se assuste com o novo, com as novidades. Que dentro do espectro, todo dia tem uma novidade. Às vezes o que é o hiperfoco hoje, amanhã pode ser outro e pode ser aquela questão que a criança não quer mais nem saber. Então, todo dia tem uma novidade, isso é ótimo para quem não gosta de rotina. Né? E assim, ó, e as novidades fazem parte do desenvolvimento da criança. Então, quando a criança apresenta algo novo, é evolução, né? Porque o hiperfoco, às vezes, acaba prejudicando um pouco, porque limita que expandir os horizontes, né, da criança. E eu assim, ó, dizer assim para as mães e para os pais atípicos nesse momento, que coloque o maior número de possibilidades diante dos seus filhos. Não pense porque ele é autista que ele não vai interagir, ele não vai se comunicar, ele não vai... talvez vai demorar em alguns aspectos. O Petrus hoje está lá fazendo aula de música. Os primeiros dias ele não queria fazer, ele se incomodava com o barulho. Era a percussão que o professor estava dando. Imagina os colegas tudo da idade dele, batucavam tudo cantavam A, mas tocavam B. E aquilo incomodava ele. Até o dia que o professor resolveu trazer o teclado para aula. Aí parece que todas as crianças entraram num ritmo só, a partir daquele teclado. Hoje ele vai bem faceiro para aula de música, porque ele teve essa experiência nova. Então eu penso assim, que os pais têm que possibilitar novas experiências. E se é no caso da criança que é hiperativa, quanto mais, melhor. Indy, qual é o recado que você deixaria hoje para as pessoas que estão pensando ainda, que tem planejamento ainda, de talvez contar a sua história, de ser um palestrante, ou de vivenciar algo lá fora, mas tem medo por ser deficiente visual ou por ter algum tipo de deficiência? Qual é o recado que você deixaria hoje para elas? Ou por medo da discriminação também? Não se reprima. Não se reprima, sabe? Não... Olha, meus primeiros espectadores são os de casa, que me escutam falar, e eu falo muito, né? Minha tia Nelcinda que disse, vai servir para alguma coisa essa menina falar tanto. Gostar de falar. A minha mãe, né? Eu gostava de cantar na frente do rádio com a escova de cabelo, né? Adorava. Na verdade, eu tinha 4, 5 anos, eu queria ser artista. Mas daí o mundo leva, né? A gente a lugares, a situações, provações e superações, né? E a gente se torna exemplo, a gente se torna base para outros. Então, assim, ó, nessa base eu digo assim, ó, primeiramente família, observe os seus, né? Proporciona um leque de possibilidades quando você tem essa situação de você vir um laudo com um CID e vários CIDs, né? Busque suas associações, né? As associações estão aí, né, para auxiliar nossas segundas famílias. Palmas, foguetes, estrelinhas, 1000 corações para minha associação.
a paz, Associação de Cegos Passo Fundense, né? São ambientes de você entrar, aprender e ir para o mundo, né? Eles te possibilitam, e daí lá você conhece tantos casos, tantas situações, né? Que tu, mas eu dou de conta, eu vou conseguir. Aí você é protagonista de si, você é impulsionado por pessoas que estão lá habilitadas, né? Que estudaram, que estão lá para isso, né? Mentores, né? Pessoas da psicologia, que estão lá para quê? Para quê? Exercer, como vocês, né? Estudou para ser uma assistente social, né? Vai lá, você tem base para ensinar. Então, você vai ser apoiado, você vai aprender. A tua família vai aprender. Você vai aprender a viver em comunidade, sociedade, como se comportar, como andar, como falar, como se mostrar quem você é. Você vai conseguir se libertando, se abrindo para o novo, que você faz parte desse novo, que você é esse mundo novo. Até que nós vamos chegar um dia, que nem a gente diz, né? Não seja daqui 100 anos, que vai ser tudo naturalmente normal, né? Entrar pela porta da frente todos iguais, não tem diferença, né? Não vai ter aquele olhar de esse PCD está tirando a vaga, né? Porque tem que ter políticas públicas para eles, né? Para que eles sejam inseridos no mercado de trabalho, para o ensino, educação média, superior, seja o que for, né? Não, vai ser tudo tranquilo, tudo normal, que é para isso que esse programa vem, né? Junto com o teu projeto, né? Para tantos projetos estão aí nos canais no YouTube, né? Tantos Instagrams de tantas mulheres, pais. Eu tiro muito chapéu aos pais que permanecem e aqueles que sabem diferenciar o que é um relacionamento, né? E continuam sendo pais, né? Palmas para esses homens que, daí, quando ocorre, esses merecem serem, né? Bem aplaudidos. Mas a valentia e a coragem de uma mulher não tem limites, né? Não tem, a gente vai... E falando em não ter limites, nós três aqui demonstramos nesse episódio que a gente não tem limites. E ficamos pro próximo episódio, então acompanhem mais um pouco do Inclusive Nós nas redes sociais.